Boa noite, meninas. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula sobre a lição número 6, tá? Já quero deixar vocês bem tranquilas, assim, caso vocês não estejam conseguindo absorver bem o conteúdo nessa modalidade, depois, quando nós tivermos a liberação para as aulas físicas novamente, eu vou dispor alguns horários para recuperar essas aulas, certo? Aí, quem quiser assistir de novo, pode assistir. Eu vou dar os mesmos conteúdos, vou explicar as mesmas coisas, só que daí ao vivo, porque aí vocês podem ficar interagindo, vocês podem questionar no momento que eu tô passando a explicação, tá? Então, quem prefere a modalidade ao vivo, depois a gente recupera essas aulas, certo? E se vocês tiverem também algumas dúvidas, vocês podem mandar essas dúvidas pelo WhatsApp, que eu posso gravar também vídeos só respondendo as dúvidas. Vocês receberam o gabarito dos exercícios anteriores, deem uma conferida, vejam se ficou alguma dúvida e me passem essas perguntas, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o uso da vírgula entre os elementos que compõem a oração. Nós estudamos até agora todas as funções sintáticas internas, que são aquelas que participam da construção de uma frase, de uma oração. Nós vimos sujeito, os tipos de sujeito, predicados, os tipos de predicado, os elementos conectados ao nome, complemento nominal, adjunto adnominal, o aposto. Vimos os elementos que são conectados aos verbos, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e o agente da voz passiva. Então, depois de entendermos a função de todos esses itens, nós vamos ver a relação da utilização da vírgula a partir desse conhecimento de análise sintática. Então, só sabe pontuar corretamente um texto, até esse conteúdo é muito bom para aula de redação, para a produção textual de vocês, só consegue pontuar corretamente um texto quem sabe direitinho a análise sintática. É super importante para justificar a utilização das vírgulas e compreender por que errou em algum aspecto, certo? Então, pré-requisito. O pré-requisito são informações que a gente precisa ter para conseguir compreender melhor a utilização das vírgulas. E esse pré-requisito diz respeito à frase na ordem direta ou na ordem inversa. Tá? Então, a oração na ordem direta é aquela que apresenta o sujeito, depois do sujeito inicia o predicado, e no finalzinho desse predicado, o adjunto adverbial. Então, essa seria a estrutura tradicional de uma oração. Exemplo. Essa casa já viveu muitos invernos rudes. Vou colocar mais uma expressão para ter o adjunto adverbial. À beira do lago. Então, nós temos essa casa na função de sujeito. Já viveu muitos invernos rudes à beira do lago, é o predicado. Dentro desse predicado tem um já, que é um advérbio curtinho de tempo. Viveu, que é um verbo em transitivo direto. Quem vive, vive o quê? Nesse caso, muitos invernos rudes, objeto direto. E por último, à beira do lago, um adjunto adverbial de lugar. Então, essa oração aqui está na ordem direta. O que seria a ordem inversa? Qual que é a ordem diferente desta daqui? Exemplo. À beira do lago, vírgula. Muitos invernos rudes já viveu essa casa. Então, essa casa aqui, o sujeito veio parar aqui no finalzinho da oração. Então, essa é uma ordem inversa. Então, a ordem inversa é quando o sujeito não está no início, o predicado não está depois do sujeito. Vocês viram que apareceu uma vírgula aqui, certo?
Então, é importante a gente saber ordem direta e ordem inversa, porque isso vai implicar na utilização diferente das vírgulas. Continuando então. Língua oral versus língua escrita. Então, na oralidade, nós fazemos várias pausas. Pausas para repensarmos uma ideia, pausa para identificar se a pessoa com a qual nós estamos conversando está compreendendo a ideia, se eu preciso reformular aquilo que eu disse anteriormente. Então, as pausas, elas são muito presentes na língua falada. Já na língua escrita, o número de pausas é mais reduzido e ele não corresponde às pausas que você dá na oralidade. Já imaginou se eu corresse atrás de um ônibus ou fizesse 1 hora de zumba e depois fosse escrever uma redação? Cada pausa que eu fizesse na minha respiração, eu teria que colocar uma vírgula. Então, a vírgula não é correspondente a uma pausa da oralidade. A vírgula é utilizada em relação às funções sintáticas presentes dentro da oração. Quando nós fazemos a leitura, nós vamos indicar essa pausa na leitura, mas essa pausa, ela não advém da oralidade, ela advém das próprias funções sintáticas exercidas pelos termos que compõem a oração. Já na sequência vai ficar um pouco mais claro esse conceito. Então, as pausas na língua oral são muito presentes. Na língua escrita, elas correspondem às funções sintáticas. E as formas como essas funções se dispõem dentro da oração. Lembrando que funções sintáticas, então, é tudo aquilo que a gente estudou até então: sujeito, predicado, verbo, complementos verbais, nomes, complementos nominais, adjunta do nominal, aposto, vocativo. Então, os princípios básicos. Assim como crase, a gente estuda primeiro onde não vai crase, vírgula também a gente estuda primeiro onde não se usa vírgula, tá? Então, a primeira noção é que você nunca vai separar os termos essenciais da oração. Como eles são muito importantes, eu não posso separar. E os dois termos essenciais que nós estudamos lá na primeira aula, eu falei para vocês quais eram, era o sujeito e o predicado. Então, eu não posso separar o sujeito do predicado com vírgula, porque eles são elementos essenciais. Então, aqui nós temos na letra A, ó, entre sujeito e predicado. Não se separam os elementos essenciais de uma oração. Então, por mais longo que seja um sujeito e por mais longo que seja um predicado, eu não vou separar os dois por vírgula. Vamos ver um exemplo. Olha ali, aqueles 2 homens curiosos do bairro chegaram na casa muito cansados. Quem é que chegaram? Aqueles 2 homens curiosos do bairro. Então, esse é o sujeito. Por mais que seja bastante longo, eu não posso separar essa estrutura do predicado. Então, essa vírgula aqui, ela está incorreta. Eu não posso utilizar essa vírgula nesse espaço, porque ela está separando 2 estruturas que são essenciais. Vou tirá-la daqui, então.
Olha a segunda regrinha de onde você não vai utilizar uma vírgula. Entre os verbos e os seus complementos. Então, a gente precisa lembrar o que seriam os complementos dos verbos. São os famosos objetos. O objeto direto e o objeto indireto. Novamente, por mais longo que seja o complemento, que você sinta uma vontadezinha de colocar uma vírgula, não pode separar, porque aqui são elementos integrantes da oração. Eu não posso separar os elementos essenciais, nem os elementos integrantes de uma oração com vírgula. São todos elementos que precisam estar bem próximos uns dos outros. Vamos colocar um exemplo aqui também. Então, a menina da primeira fila comprou um estojo novo cheio de canetas Stabilo. Canetas lindas. Então, quem é que comprou? A menina da primeira fila. Então, esse aqui é o sujeito. Comprou, o verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. Um estojo novo cheio de canetas lindas. Toda essa expressão aqui é o objeto direto. E eu não posso separar esse verbo aqui do objeto direto com vírgula. Se eu colocasse uma vírgula aqui, estaria errado. Entre o nome e os seus complementos nominais. Diferente dos complementos verbais que existem o objeto direto e o objeto indireto, complemento nominal só tem um. Mas lembra que os complementos nominais eles podem completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos lembrar aqui. Os termos que completam o sentido de um substantivo ou de um adjetivo ou de um advérbio. Então, esses aqui também não podem ser separados. Tá? Vou colocar um exemplo só. Eu não estava preparada para a guerra. Tá? Então, preparada é um adjetivo. E para a guerra é o complemento nominal desse adjetivo. Eu não posso separar, então, eu não estava preparada, vírgula, para a guerra. Essa vírgula não pode existir porque são termos integrantes e eu não separo os termos integrantes de uma oração. Vou escrever aqui essa lembrança. Não. Entre os nomes e os seus adjuntos adnominais. A não ser que você tenha uma sequência de adjuntos adnominais formando uma enumeração, mas aí é outro caso. Os soldadinhos de chumbo queimaram na lareira. Quem é que queimaram? Os soldadinhos de chumbo. Se eu colocasse uma vírgula aqui, ó, os soldadinhos de chumbo queimaram na lareira. Não posso usar essa vírgula, porque de chumbo é o adjunto adnominal que está caracterizando os soldadinhos. É a locução adnominal que funciona como adjunto adnominal. Então, essa vírgula aqui, ela não pode existir.
Mas então, afinal de contas, a gente só viu regras de onde não pode colocar a vírgula. Quando é que a gente vai usar a vírgula? Então, primeiro caso, intercalação. Ou vamos colocar aqui na ordem inversa. Na ordem inversa, alguns termos vêm deslocados, quer dizer, fora do seu lugar comum. E quando isso acontece, a vírgula separa esses elementos. E o principal deles, que a gente vai observar que acontece esse fenômeno de estar deslocado, é o adjunto adverbial. Então, qual que é o lugar comum do adjunto adverbial? É no fim da oração. Na ordem direta, ele fica no fim da oração. Vamos anotar essa informação. Na ordem direta, o local correto do adjunto adverbial é o final da oração. Caso ele esteja deslocado ou no início da oração ou no meio, ele precisa ficar isolado por uma vírgula ou por um par de vírgulas. Então, quando ele está nessas posições diferentes, a gente diz que o adjunto adverbial está deslocado. Isso nós usamos bastante na redação, tá? Vamos botar um exemplo parecido com redação. No Brasil atual, a crise gerada pelo coronavírus é uma mazela assustadora. Olha aqui, no Brasil atual é um advérbio de lugar e de tempo. Então, aqui essa vírgula está marcando o isolamento desse advérbio. Também a gente pode dizer que ele está intercalado, ele está deslocado. A intercalado é mais quando ele está no meio da oração. Vamos ver um exemplo intercalado. Ah, botei o verbo haver aqui, não sei o que eu estava pensando. Estava olhando e me tem coisa estranha naquela frase. Pro viajando ali. Que é um artigo, não o verbo haver. Tá, agora eu vou colocar no meio dessa oração para vocês verem como que ele ficaria intercalado. A crise gerada pelo coronavírus no Brasil atual é uma mazela assustadora. Agora chegou alguém, tô quase acabando. É Clarissa. Oi, Clarissa. Tô quase acabando, mas aí tu vai me acompanhando, depois tu assiste de novo, tá? Eu comecei a gravar ali naquele horário que eu publiquei o link. Agora tem que ver se vai estar enxergando isso aqui. Boa noite. Boa noite. Tu tá enxergando essa página aqui? Não. Não tô enxergando nada? Tá. Só você. Vai eu. Não pode ficar me enxergando. Agora sim. Essa aqui? Tá. Então eu vou continuar, tá? Depois tu escuta no início. Então eu estava falando aqui sobre a utilização das vírgulas nos elementos que compõem a oração. Nós estudamos todas as funções sintáticas até aqui. As funções sintáticas internas, que são as essenciais, o sujeito e o predicado, as integrantes, que é o verbo e os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, nomes e os complementos nominais, então essas são as integrantes. Nós vimos as funções acessórias, adjunta nominal, adjunta adverbial, o aposto,
E nós vimos também o vocativo. Essas são as funções sintáticas essenciais que compõem uma oração. Agora, no capítulo 6, nós vamos ver, então, a função da vírgula em relação a essas funções sintáticas. Isso é bem importante para a redação, porque a gente só consegue pontuar corretamente um texto no que diz respeito ao uso das vírgulas se nós conhecemos um pouquinho de análise sintática. E eu estava nessa função aqui que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, que indica tempo, lugar, modo, companhia, instrumento, o lugar dele na ordem direta, lembrando que a ordem direta é quando eu tenho um sujeito, predicado e adjunto adverbial, o lugar dele é no final da oração. Se ele vier em qualquer lugar da oração, diferente do final, se ele vier no início, se ele vier no meio, ele precisa ser separado por vírgulas. Então, eu coloquei aqui esse lembrete. Ó. Na ordem direta, o local correto do adjunto adverbial é no final da oração. Se ele estiver no início da oração ou no meio, ele estará deslocado. A gente diz que ele está deslocado. E se ele estiver deslocado nessa ordem inversa, eu preciso isolar ele do restante da frase, utilizando ou uma vírgula ou um par de vírgulas. Um exemplo aqui. No Brasil atual, vírgula, a crise gerada pelo coronavírus é uma mazela assustadora. No Brasil atual, é o advérbio de lugar e de tempo. Então, essa vírgula aqui está para destacar e isolar ele porque ele está fora do seu lugar habitual, que seria no final da oração. Na segunda oração, a mesma expressão está no meio dela, está intercalada. Então, ela precisa ficar isolada por vírgula, uma vírgula antes e uma vírgula depois. A crise gerada pelo coronavírus, vírgula, no Brasil atual, vírgula, é uma mazela assustadora. Conjunção. Então, o lugar das conjunções geralmente é no meio de duas orações para conectar essas duas orações. E quando isso acontece, a vírgula fica antes da conjunção. Mas se ela estiver fora do seu lugar habitual, vai ter uma vírgula depois dela apenas, se ela estiver iniciando um período, ou ela pode estar até entre vírgulas. Então, vamos ver essas possibilidades. Então, qual que é o lugar habitual da conjunção? O lugar habitual da conjunção é entre duas orações, porque ela serve para conectar as duas orações. Então, nesses casos, assim, 99% dos casos, eu não vou dizer 100%, porque tem algumas exceções, a vírgula fica na frente da conjunção, principalmente se for uma conjunção coordenativa. Ela estava de férias, mas trabalhou muito em casa. Ou ela estava de quarentena e trabalhou muito em casa. Olha só, o mas é a conjunção. É uma conjunção coordenativa adversativa. E na frente dela, a vírgula. Então, no lugar habitual, a vírgula fica antes. Agora, outra possibilidade. O Brasil não está preparado para enfrentar a pandemia. Desculpa, mas estou pensando só na pandemia. Só saiu frase relacionada a coronavírus. Então, o Brasil não está preparado para enfrentar a pandemia. Todavia, a solidariedade dos cidadãos está fazendo a diferença. Aqui a conjunção está iniciando o período. Conecta as duas orações, mas houve um ponto no meio. Então, nesse caso aqui, a vírgula fica depois da conjunção. Ela está deslocada, ela quer dizer que ela está fora do lugar habitual dela.
Ela está no início de um período, ela está depois de um ponto final. Agora eu vou fazer um exemplo em que a conjunção fica entre as vírgulas. Vou tentar pensar um exemplo que não tem a ver com pandemia. Vamos ver com criança, com filhos. As crianças estavam entediadas, brigavam, pois, em tempo integral. As crianças estavam entediadas. Acabou que é relacionado com a pandemia igual, né? Porque isso está acontecendo com as crianças em casa sem ter o que fazer, né? As crianças estavam entediadas, vírgula, brigavam, pois, em tempo integral. O lugar desse pois aqui geralmente seria aqui. As crianças estavam entediadas, vírgula, pois, estavam entediadas, pois estavam em casa em tempo integral. Desculpa, inverti. As crianças brigavam em tempo integral, vírgula, pois estavam entediadas. Seria normalmente assim essa oração. Como ela está numa ordem inversa e essa conjunção indica uma conclusão, ela vai ficar entre vírgulas. Lembrando que o pois, ele pode ser uma explicação, ele pode indicar uma conclusão. Ele vai indicar a explicação quando tiver uma vírgula só antes do pois. E vai indicar uma conclusão quando ele estiver entre vírgulas e estiver posposto ao verbo da segunda oração. Olha, aqui tem dois verbos. Um verbo da primeira oração e aqui tem um verbo da segunda oração. Pois, posposto ao verbo, fica entre vírgulas e indica uma conclusão. Vou colocar essa observação aqui. Quando ele só tem uma vírgula e fica no meio de duas orações, ele é uma explicação. Ai, desculpa. Não, e ainda botei assim, ó, bem tudo errado. Mas eu vou tomar banho depois, tá? Não me julgue. Que o correto é espirrar assim. Então, antes, expressa uma explicação. Muito bem. Então, aqui eu uso da vírgula em relação à conjunção. Não se preocupem muito com esse item B aqui das conjunções, porque quando a gente for trabalhar a vírgula no período composto, que é relacionado às orações e todas as conjunções, a gente vai ver detalhadamente isso. Tá? Então, aqui é só mais um geral sobre as conjunções. Expressões explicativas. Exemplo de expressões explicativas. Isto é, ou seja. Tá? Então, elas vão ficar entre vírgulas. Objetos pleonásticos. Lembra que a gente estudou o objeto pleonástico é aquele que aparece duas vezes dentro da oração. O que aparece primeiro, que é anteposto na oração, anteposto ao verbo, ele fica isolado por vírgula. Exemplo. Os barquinhos, vírgula, eu os vi. O verbo dessa oração é o verbo ver. Quem vê, vê algo. Viu o quê? Os barquinhos. Eu é o sujeito e os é o pronome oblíquo que retoma barquinhos. Então, é duas vezes o objeto direto aparecendo dentro dessa oração. Numa vez é o termo barquinhos e na outra vez é o pronome oblíquo os. O objeto que vem na frente da oração, antes do verbo e antes do sujeito, ele vai ficar isolado pela vírgula. Vou colocar ele aqui em outra cor, para vocês identificarem depois. Muito bem. Nome de lugar nas datas. Lembra que a gente viu, alguns assistiram, não sei se foi o caso de vocês, uma aula que eu dei sobre carta. Então, na carta, a gente também tem que colocar certinho a data longa, como a gente aprende lá na segunda série, pelo menos quando eu estava no segundo, terceira série, a gente aprendeu a fazer a data assim. Passo, fundo, vírgula, 29 de
abril de 2020. Então, aquela vírgula ali tá para destacar o lugar. Enumeração de elementos coordenados entre si. Por exemplo, fui na feira e comprei mamão, maracujá, alho, cebola. Vou botar um E aqui. Qual que é a diferença de colocar uma vírgula aqui no final ou o E? Se eu quero dar a entender que eu comprei mais coisas, a enumeração continua, eu coloco vírgula. Daí dá a ideia, expressa a ideia de que é uma enumeração e que tem mais itens a serem enumerados que eu não escrevi. Se eu coloco E aqui no final, isso quer dizer para o leitor que acabou aquela enumeração. Elipse. Elipse é a mesma coisa que omissão. E a omissão vai ocorrer quando, ao invés de repetir uma palavra, repetir um verbo, eu vou usar uma vírgula no lugar dessa possível repetição. Olha lá, eu compreendi as regras, vocês não. Essa vírgula aqui é uma elipse do verbo compreender. Essa oração seria escrita completa com todos os elementos seria: eu compreendi as regras, vocês não compreenderam. Então, essa elipse do verbo compreender. Essa vírgula anterior, antes do vocês, é para separar duas orações coordenadas. Isso a gente vai estudar quando nós formos analisar o uso da vírgula dentro do período composto entre as orações coordenadas e subordinadas. Então, a justificativa desta vírgula aqui a gente vê depois. Isolar um aposto. Nós estudamos o aposto e vimos que ele é uma explicação. Então, por exemplo, assim. Passo fundo, terra de gente boa, espera por você. Olha, parece propaganda de feira. Então, terra de gente boa é uma explicação a respeito de Passo Fundo. Isso aqui está entre vírgulas, é o aposto. E para isolar um vocativo. O vocativo é aquela expressão que representa um chamado. Nós estudamos também nas aulas anteriores. Por exemplo, Maria, olhe para cá. E essa expressão também vem destacada por vírgulas. Certo? Então, aqui nós temos todas as regrinhas de utilização da vírgula entre os termos da oração. Entre as orações no período composto, nós vamos estudar depois que nós estudarmos o período composto. Todas as orações coordenadas e subordinadas. É um estudo bem bacana, bem legal, que se a gente fizer de uma forma bem sistemática, ele vai ajudar muito na hora de nós escrevermos as redações sem cometer equívocos na utilização da vírgula. Também são questões que caem bastante no vestibular. Então, questões relacionadas à pontuação. Certo? Muito obrigada. Obrigada, Clarissa, que acompanhou. Desculpa ter que assistir de novo, daí o início. Tchau, tchau. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas, podem mandar por WhatsApp. E até semana que vem. Não esqueça que tem aula amanhã, tá? Aula especial.